I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod História. O episódio de hoje abordará um tema importante sobre a história da educação e o ensino em história. Por essa conversa, eu trouxe a professora doutora Regina Célia Padovan. Professora, se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Bom, eu sou a professora Regina Célia, Padovan, como afirmou aí o João. Sou formada em História, graduação em História e mestrado, lá pela PUC de São Paulo, sou de lá, e tenho meu doutorado em Educação na Universidade Federal de Goiás. Já estou na universidade, já vai fazer quase 20 anos, como professora de ensino superior, e trabalho, tenho trabalhado aí com as disciplinas de metodologia de ensino de história, história da educação, enfim, métodos em história, introdução aos estudos históricos. Estou no curso de História de Porto Nacional, desde o ano de 2012, muito embora eu seja professora há mais tempo na universidade, porque eu trabalhava no curso de Pedagogia em Tocantinópolis, mas agora estou no curso de História já há um tempo, aqui em Porto. E eu tenho essa afinidade, com essa temática de História, Educação e Metodologia de Ensino, que é por onde eu trilhei meu caminho como historiadora ou historiadora da educação, historiadora e vinculada ao universo da educação. Professora, explica aos nossos ouvintes como se consiste o campo da história da educação. Pois bem, o campo da história da educação eu caracterizaria como uma pergunta até ampla, mas ele é um campo de pesquisa muito assim, expressivo hoje, por parte dos pesquisadores que vinculam a área história e educação. Ele é um campo que se firmou no Brasil nos anos 60, 70, nos programas de pós-graduação, sobretudo na PUC do Rio e na PUC de São Paulo, nos anos 80 já. E depois ele vai se firmando nos programas de pós, e essa temática da história da educação vai ganhando firmeza, sobretudo a partir da Associação Nacional da Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, nos anos 80, também 84 precisamente, E um fortalecimento expressivo que vai ter em 1986, precisamente, com o grupo do STED-BR, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, que é da Universidade da Unicamp, E, enfim, então, assim, a gente vai, a partir dos anos 80, esse campo, ele inicia a sua gestão, a sua formação, e à medida que os programas de pós-graduação também vão se ampliando, o campo de pesquisa da educação vai ganhando expressividade. E, na verdade, a gente vai tendo aí um pouco a criação de uma identidade do historiador da educação, Porque, ao mesmo tempo que o campo da educação ele é amplo e vasto de pesquisa, ele vai dialogando com as ferramentas metodológicas e teóricas da história. E aí, assim, a gente tem vários estudiosos da área de educação que faz um pouco o levantamento desse campo, de quais temáticas são mais pesquisadas, quais períodos da história são mais privilegiados, de certa maneira. Então, a gente vai ter, mais ou menos já no ano 2000, por exemplo, o primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação e a Sociedade Brasileira de História da Educação. Então, assim, as entidades vão se ampliando e vão fortalecendo, esse grupo. Aí tem o GT de História da Educação, tem o Congresso Luso-Brasileiro, ou seja, então, a própria SBHE, a Sociedade Brasileira de História da Educação, ela vai conduzindo esse processo da formação e do campo, vamos dizer assim. O campo, ele vai, na verdade, se consolidando nos programas de pós, no mestrado em educação, no doutorado em educação, e o que é interessante, cada vez mais dialogando com profissionais da área de história, porque muitas vezes são historiadores trabalhando, pesquisando nos programas de educação. Então, assim, essa criação dessa identidade do historiador da educação se fortalece, Então, a gente tem aí também, um caráter, como que essas pesquisas do campo vão se mostrar, Tanto aquelas que tinham um marco, elas também são influenciadas pela historiografia do momento, então a gente vai ter tanto pesquisas, vinculadas a um caráter mais positivista, de dados quantitativos, como também teremos grupos que trabalharão
dentro da linha do materialismo histórico dialético e com a perspectiva de análise, né, do marxismo, para compreender também a sociedade, a divisão de classes, etc., né, nesse processo da educação, e, ao mesmo tempo, a abordagem da chamada história nova, da nova história, né, e da escola dos análises. Esse campo, inclusive, essa abordagem da escola dos análises, ela vai ganhando terreno cada vez maior, e aí você vai ter, nós vamos encontrar várias abordagens sobre a escola pública e os processos educacionais vistos também por levantamento de fontes e a metodologia que vai dialogar com a história, né? Então, a escola vira um espaço de pesquisa cada vez mais evidente por esse campo. E hoje, assim, a gente tem muitas temáticas, muitas referenciais teóricos que trazem a abordagem da história cultural, que vai, assim, servir de subsídio para pensar a escola, para pensar as políticas educacionais, para pensar o material didático, né, para pensar as metodologias de ensino, enfim. Então, assim, o campo de história da educação, isso que eu quis dizer no início, né, ele se consolida, mas ele também abre um leque de possibilidades de pesquisa, porque essa aproximação e esse diálogo com a história se fortalece muito, né? Inclusive, há um debate se a história da educação ela é uma das linhas de pesquisa do campo da historiografia, mas ela, muitas vezes, há um debate entre historiadores, né, estudiosos de educação, enfim, que é uma questão ainda que não se resolve muitas vezes, né? Essa trajetória aí que a história da educação tem ganhado força, né, desde os anos 70, 80, 2000 para cá, nos anos 90 fortalece mais ainda, e, enfim, eu acho que é um campo de muitas possibilidades para quem se interessa, gosta de debater, né, o universo da formação, né, da formação humana com a questão histórica posta. Professora, explica aos nossos ouvintes como foi o processo de escolarização no Brasil. Eu destaco, né, e aí para os simpatizantes e quem gosta de pesquisar sobre o processo da escolarização no Brasil, ele é um processo, para quem busca na história da nossa formação, da nossa formação enquanto país, da nossa nacionalidade, não tem como não entender como ocorreu esse processo de escolarização. Seja ele, né, do período da colônia, na colonização, a gente com certeza vai ter aí uma formação catequética, né, religiosa, por parte das ordens religiosas, jesuíticas, dominicanas, entre outras, que serve a um interesse político, né, da coroa portuguesa. E depois, mesmo que isso passe à mão do Estado, no período do Império, e o Império é que vai declarar, o Estado Imperial é que vai abrir, né, a primeira lei de instrução pública para abrir as escolas, aquelas escolas que ainda eram, né, das famílias que pagavam professores de âmbito doméstico, para ser uma escola, um lugar, que a gente chama de um lugar social, né? Qual é o lugar social da escola na época do Império? Então, a escola elementar, né, do ler, escrever e contar, ela é uma escola que vai também ser um espaço que o Estado vai, de certa maneira, controlar, num modelo civilizador, a população que chega à escola, e isso se amplia no final do século XIX, né, com a abolição da escravidão, mas, de todo modo, se a gente busca, desde o período colonial, imperial, a gente vai ter um processo educacional ou de escolarização muito excludente, né, e, de certa maneira, a população brasileira fica fora da escola, né. Então, a ideia de formar uma população ou de atribuir, né, uma instrução elementar da leitura e da escrita, né, vamos dizer assim, misturada com os princípios religiosos, católicos, então, a escola ela vai servir esse espaço, ela vai ter essa função, né, dentro do Império e depois na República, não vai ser diferente, muito embora queira se instalar uma educação mais laica, mas mesmo com a industrialização, com a urbanização, né, com a questão o processo de qualificação da mão de obra, formar o cidadão patriótico já nos anos 30, 40, 50 na República, mas, de todo modo, o processo de universalização da escola é marcado pela precarização, né, material, pela precarização pedagógica, sobretudo da maioria da população, e quem conseguia a escola, né, então você tem aí o que a gente chama a falta de um projeto, né, de educação
no Brasil sempre foi uma ausência, o Estado nunca assumiu isso de pronto, juntamente com os municípios. Então, a gente tem essa marca profunda, né, esse traço marcante, que é de uma educação, com certeza, voltado, né, para a formação de uma elite ou de pessoas, né, que ocupariam cargos públicos dentro do Estado, mas é uma educação, assim, muito, que eu estou dizendo, básica, né, no máximo do ler e escrever, mas você não tem a formação profissional, você não tem um processo de inclusão, né, a educação brasileira, ela não passa por um processo de inclusão da população. Então, a gente vê isso muito marcadamente em todas as etapas, né, da história brasileira, o formato de uma educação, à medida que um projeto se implementa, aí ele é refeito, o projeto não se conclui, aí vem uma nova administração, um novo governo, reestrutura, enfim, a gente não tem uma continuidade, né, de um projeto que se firma dentro da sociedade brasileira. Então, o nosso processo de escolarização, ele é fortemente marcado por esse processo, assim, precário, vamos dizer assim. Não que, agora a gente não pode negar que as ações, né, de estudiosos ou de políticos, em alguns momentos fizeram a diferença, mas, com certeza, de uma forma geral, a gente vai ter exatamente esse cenário de exclusão, né, de acesso à educação para a maior parte da população brasileira. E qual a importância de se estudar a disciplina de História da Educação nos cursos de licenciatura? Pois bem, eu acho que, assim, para o licenciando em História, ou em Geografia, ou em qualquer curso de licenciatura, se ele é um docente que vai exercer, ele vai ser um profissional da educação, a instituição escola, ela tem exatamente, ele tem que compreender que espaço é esse que ele está entrando, né? E se ele compreende, supostamente, o processo histórico de formação da escola, ele consegue entender seu papel no presente, né, no presente atual. Então, eu acho que a importância é compreender exatamente a relação entre educação e projeto de sociedade. Então, a gente não pode descolar uma coisa da outra, né? Todo projeto social, político, em determinado contexto, a educação ela está inclusa, ela é parte quase intrínseca daquela ideologia presente naquele momento histórico. Por quê? Porque é exatamente isso, ela está se propondo a formar pessoas, sujeitos, né, indivíduos, naquele contexto. E assim, o licenciando, o aluno, né, dos cursos de graduação e licenciatura, é exatamente buscar, historicamente falando, quais foram os embates também da educação, né, quais foram as lutas, quais foram as resistências que houveram também por parte de profissionais da educação, diante das políticas de governo que eram colocadas, né, as políticas educacionais. Então, a gente também vai entender o papel desses sujeitos, né, sociais dentro do processo de luta frente às políticas de Estado, né, muitas vezes. Tem uma questão também que eu acho que a gente precisa compreender, há uma necessidade de desnaturalizar a instituição escolar, né, ou seja, a gente precisa historicizar a própria instituição da educação, né, discutir de forma articulada os tempos, os espaços, os sujeitos, os materiais, os conhecimentos que estão envolvidos nesse processo de escolarização da sociedade. Com isso, a gente acaba, né, contribuindo, de certa maneira, com a reconstrução da história da educação, trazendo também aí os documentos oficiais das escolas, né, tudo aquilo que a escola produz como material, livros de chamada, né, fotos, enfim, tudo aquilo que envolve a comunidade escolar, é um grande acervo para a gente pensar como esse material produzido se vincula muito com a educação e vincula muito com os cursos, né? Pena que, assim, o que a gente tem visto é que muitas vezes a história da educação tem perdido espaço nos cursos de licenciatura, né? E a história da educação, ela entra como uma das disciplinas de fundamentos, né? Todo mundo sabe, como a filosofia da educação, a história da educação, a sociologia, etc., elas são disciplinas de fundamentos do curso, então elas são imprescindíveis para a formação do licenciando, porque dialoga com esse processo histórico, né, de pensar o quanto a educação vinculou-se, né, aos projetos sociais, políticos, econômicos da sociedade brasileira. E por isso eu acho que é fundamental. E nesse processo, entender que a história da educação ela é fruto também da produção material pedagógica que as escolas trazem ou que as secretarias de educação produzem, né? Então,
eu acho que a gente tem que entender que a história da educação não é algo lá que eu vou buscar somente no período jesuítico e dizer assim, aquilo lá não tem nada a ver com o que eu faço como professor de história da educação ou com a disciplina. Pelo contrário, se a gente consegue fazer essa relação, né, temporal, histórica, a gente vai compreender de maneira mais ampla como é que esse projeto ou como é que esse processo de educação ocorreu, né? E acho que as licenciaturas, elas favorecem isso porque a gente tem aí junto, né, no curso, esse diálogo da filosofia, da história, da sociologia, que é exatamente formar a base teórica, né, do licenciando, para ele não só entender de história, mas também tem que entender de educação, né? Então, acho que esses dois campos aí são fundamentais na formação do licenciado. Dentre os teóricos da educação no Brasil, o mais famoso é Paulo Freire. Por que Paulo Freire sofre tanto preconceito no Brasil, sendo que o mesmo é referência no exterior? Então, eu diria o seguinte, não é simples de analisar isso porque envolve vários aspectos, né, que podem ser colocados. A primeira questão, assim, por exemplo, tem entidades ou grupos, né, por exemplo, o STED-BR, o Instituto Paulo Freire, que são estudiosos de educação, de metodologias, que enfatizam e buscam, né, trazer as contribuições relevantes e fantásticas do professor Paulo Freire, né, ou da perspectiva freiriana de educação. Agora, por outro lado, a gente tem aí uma coisa que é evidente, como eu tenho falado, né, se a gente tem uma educação, um processo de escolarização que é marcadamente excludente, o nosso projeto de educação não cabe Paulo Freire, né? Ele nunca entra porque a proposta do Paulo Freire é uma educação de formação humanista, né? Dialógica, de inclusão, ou uma proposta inclusiva, que trabalha com a leitura de mundo dos alunos, né? A troca de saberes, etc. Né? Então, Paulo Freire, numa proposta de educação neoliberal, ou de uma educação, né, moderna, que se diz que o Estado aí forma um indivíduo para ser a pessoa competente no mercado de trabalho, o Paulo Freire perde espaço, né? Ele perde dentro desses fundamentos da educação propostos, né? E, de todo modo, a proposta do Paulo Freire ela é uma proposta filosófica, né, que é fantástica, porque é exatamente essa perspectiva de leitura do outro, né? Então, acho que ele tem sido buscado quando a gente tem hoje o desafio de pensar uma educação que trabalha com o universo cultural, a pluralidade cultural, com leituras de mundo de grupos diferentes, né, que chegam à escola. E aí, em alguns momentos, Paulo Freire ele é buscado, mas ele acaba não tendo como é que eu diria, né? Ele acaba não tendo muita relevância nos cursos de pós-graduação. Então, você tem, se não tem uma relevância nos cursos de pós, ele acaba sendo um referencial teórico que não ganha espaço. E, por outro lado, né, isso que você está falando, ele tem uma expressividade grande nas suas obras no exterior, e no Brasil ele perde, né, essa disputa, esse campo de disputa, e como diria Pierre Bourdieu, né, ele é o campo científico no Brasil, ele é um campo, com certeza, de disputas de espaço e de interesses, né, e muito embora nós tenhamos aí, né, grupos específicos, como eu estava mencionando, o próprio Instituto Paulo Freire, criando aí alguns cursos, né, a gente tem aí alguns cursos também de pedagogia, por exemplo, a pedagogia da alternância traz muito essa discussão do Paulo Freire, a educação do campo traz Paulo Freire, mas, assim, ainda é muito pulverizado, não há uma consolidação muito forte, que é absurdamente, né, para quem vai buscar. E, na verdade, o Paulo Freire ele é sinalizado lá nos anos 80, nos anos 70, como dentro dos movimentos de educação, né? Quando a gente busca na história da educação os marcos que houveram, Paulo Freire aparece como uma figura de destaque, mas aí ele fica somente nessa trajetória histórica, ele acaba não tendo debates, né, das leituras de Paulo Freire nos cursos de pós, da formação dos profissionais de educação, né?
E agora, quem, de fato, a depender da universidade, que tem linhas de pesquisa, né, que aposta na formação do profissional, então o Paulo Freire, ele tem uma certa, ele acaba sendo buscado, né, pelas suas obras, enfim. E aí, assim, o que eu diria, né, a gente tem, com certeza, só para poder fechar nessa ideia, né, tem que entender que esse campo político, né, a disputa desse campo científico, vamos dizer assim, nos cursos de pós, você tem outros autores, né, franceses, ingleses, etc., que estão aí no campo da história da educação, mas Paulo Freire, ele acaba perdendo, porque exatamente ele tem uma proposta mais filosófica de perspectiva de mudança, né, da ideia de formação do outro, né, e aí, dentro do campo da pesquisa, ele acaba ficando um pouco em segundo plano, lamentavelmente, mas eu acho que eu diria assim que o Brasil desconhece profundamente a filosofia e a concepção de educação do Paulo Freire, por conta disso, né? Por isso que eu acho que é lamentável. Professora, quais os conselhos que você, enquanto teórica da área da educação, dá para os futuros professores de história? Então, eu acho que a gente, assim, nós nos formamos licenciandos em História, né, professores de História, curso, ficamos aí 4, 5 anos tratando, né, de tanto da parte do núcleo de formação em História, e aí a gente, né, vai para todos os espaços, né, História Antiga, América, Medieval, Brasil, Colônia, né, Historiografia, Teoria, etc., e a gente tem que pensar que, mesmo nós, né, nos especializando profundamente em história e pesquisando aquilo que a gente gosta, né, seja em qual área for, eu acho que a gente precisa dialogar aí com o campo da pesquisa em educação, porque é onde a gente também encontra as metodologias. A gente, na verdade, começa a valorizar as fontes da produção, né, da produção em fontes documentais, no caso, né, eu diria, a gente começa a valorizar o saber histórico que a gente depois vai elaborar com o nosso aluno na escola, né. Então, eu sou adepta a essa ideia, né, que quando a gente entende, a gente gosta de história, né, e se afina com o campo teórico da história, a gente não pode deixar de dialogar com a educação, porque a educação é que também vai nos fornecer as ferramentas metodológicas, as ferramentas pedagógicas de como a gente vai fazer acontecer o processo do ensinar, né, então, e compreender que, assim, existe um saber, né, aquela ideia do saber histórico o saber de vida que os alunos trazem para a escola, e existe um saber histórico produzido, que é o que a gente vai tentar trazer para o aluno e dialogar com ele, então, e tentar entender como é que o aluno vai se apropriar desse processo de conhecimento histórico. Eu acho que por isso que a gente precisa das ferramentas da educação, senão a gente não basta ser um ótimo professor de história, entender tudo de Brasil, entender tudo de América, se a gente minimamente não conhece as ferramentas da educação para trabalhar com o aluno. Então, é por isso que a área da educação aí é fundamental. Ela é uma parte constitutiva da formação do licenciando, né? Ela não pode ficar fora, voltando um pouco naquilo que eu falei, né? Então, os fundamentos da educação, seja os fundamentos sociológicos, históricos ou pedagógicos, eles precisam de uma base sólida na formação do licenciando, certo? Do futuro professor de história. E aí, assim, um outro elemento, né, que a gente associa com essa questão dessa sensibilidade do professor de história é ele conseguir entender esse universo, né, esse universo de mundo, esse universo cultural que o aluno traz, para ele dialogar a escola como espaço de pesquisa, né? Ele não é só um professor que deposita conhecimento, né, ou, na verdade, transfere conhecimento, mas ele é um professor que dialoga com o aluno, que tem uma história de vida, que tem, né, toda uma trajetória, e ele vai tentar, no processo de ensinar, observar como é que se apropria desse conhecimento, né, como é que o aluno, ele, na verdade, compreende o processo histórico, né, então, e o professor, se ele não tem as ferramentas aí da educação, ele com certeza pode ficar um pouco frustrado, né, porque o menino não aprende, porque ele não consegue compreender, porque que, enfim, acho que o que está em discussão aí são essas questões que vale a pena a gente não deixar de fora, não deixar de se apropriar
dos teóricos da educação, né? E em diálogo com a história, né? Acho que os dois elementos aí, sobretudo quando a gente quer ser professor, né? Não dá para a gente abrir mão, não dá e não podemos, né? Abrir mão dessas contribuições que a educação traz para a prática profissional da área de história. Explique um pouco melhor como podemos utilizar a teoria da disciplina da educação dentro do ensino de história. No âmbito do ensino, a gente tem que entender aí o universo das propostas educacionais, né, pedagógicas e metodológicas, que envolve o processo da aprendizagem. Então, quando a gente se abre, né, para esse entendimento, eu acho que a gente se permite, né, como estudante de história, como futuro professor de história, trazer esse universo teórico da educação para poder justamente entender o nosso aluno, né? Entender como é que o nosso aluno aprende, como é que eu ensino história, né? Com quais metodologias eu posso me apropriar para que o aluno compreenda como é que a história se processa, como é que a história é construída. Então, isso aí E aí envolve, né, o processo do aprender, né? Aquela ideia que eu sempre falo, não basta a gente só querer ensinar, mas a gente precisa saber como é que o outro aprende. E se eu tenho isso como uma base na minha formação como professor de história, eu consigo fazer com que, dentro das atividades, das ações pedagógicas que eu vou desenvolver, a partir de um conteúdo de história, que elementos, né, que eu preciso utilizar, pedagógicos, que vão ajudar o meu aluno a chegar na compreensão daquele conteúdo, né? Então é isso, por isso que eu estou dizendo, a gente precisa se apropriar de metodologias e de experiências inovadoras de aprendizagem, que hoje tem aí muita coisa sendo elaborada, muita coisa sendo feita, que, aliás, a gente não consegue nem acompanhar, porque é uma dinâmica muito, muito grande, de ferramentas, né, tecnológicas, de tudo mais, mas a gente não basta só utilizar, de saber como é que o processo de aprender também ocorre. A gente tem as teorias pedagógicas, as teorias do campo da psicologia, sobretudo a psicologia da aprendizagem, a gente tem vários recursos metodológicos que trazem esse debate da educação para o âmbito do ensino, e a gente tem que pensar o âmbito do ensino em história, né? Como é que esses elementos trazidos e problematizados por estudiosos da educação fazem toda a diferença quando a gente consegue entender que o ensinar ele é muito mais complexo do que só mente transferir conteúdo, ou, né, a gente não transfere, não capacita, não repassa, né, a gente problematiza, elabora junto com o aluno. E para fazer isso, não é qualquer um que consegue, né, não é qualquer um não é qualquer pessoa, tem gente que é um transferidor de conteúdo, né, e tem gente que é um professor. Então, a ideia que eu coloco, né, não é todo mundo que consegue ser professor, porque o processo de ser professor é um processo de elaboração contínua com o aluno, né, que a gente vai observando, e é claro que isso é um tempo, né, muito, muito importante, quando o professor consegue ter tempo para pensar isso, mas é o processo de aprendizagem do outro, né? Então, a elaboração é um processo cognitivo aí que envolve a apropriação e mudança apropriação cognitiva daquilo que está sendo aprendido, né? Eu acho que tudo isso é uma sensibilidade que cada um também tem que desenvolver, né, para pensar como que a teoria da educação ela ajuda no processo do ensinar. A história tem toda uma dinâmica complexa, né? A história ela é muito abstrata de certa maneira, e por aquilo que eu digo, né? Aprender o social é muito complexo. Quando eu vou para uma elaboração mais matemática, biológica, é uma coisa muito exata. O social, o histórico, ele é mais fluido, né? Ele é mais efêmero, como a gente chama. Então ele tem só que ele tem uma forma de ocorrer. Ele não é matematicamente medido, né? Então assim, a história ela tem essa especificidade. Então, quando a gente entende essa especificidade dela, a gente tem que pensar ferramentas metodológicas que consigam se tornar mais fácil o seu processo de aprender, né? Um pouco mais ou menos isso que eu acho que vale a pena a gente entender, né? Se processar, tá bom? Bom,
Recentemente foi regulamentada a profissão de historiador. Quais os benefícios que a regulamentação desse campo traz para a profissão e por que houve tanta tentativa de boicote na proposta da lei? Eu acho que assim, você está dizendo, né, quais são os benefícios? Eu acho que os benefícios são muitos, né? Primeiro, promove o reconhecimento social da profissão e da sua atuação, né? E eu acho que, por outro lado, também estimula a formação de outros jovens, de outros pesquisadores interessados, autodidatas, gente que gosta de história e que, na verdade, não quer ser professor, mas ele quer ser alguém especialista na área. Eu acho que abre esse canal, né? Abre esse canal da formação, porque a gente também tem a figura do antropólogo, do sociólogo, do geógrafo, e porque a gente não tem do historiador, né? Eu acho que reconhecer essa área, eu penso ser fundamental, porque exatamente a gente tem o profissional que vai atuar em arquivos públicos, né, que vai atuar em recuperação de memórias, de instituições, enfim, trabalhar com documentação. Eu acho que, assim, selecionar documentos, saber trabalhar com isso, porque a gente tem, por exemplo, a figura do arquivista, né, mas e o historiador que interpreta e lê, né, esse material? Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho ele relevante. Por outro lado, ele cria, claro, ele traz uma polêmica grande, né? Inclusive, a briga maior está desde os anos 60, a própria Associação Nacional dos Profissionais do Estado de História, ANPUL, né? Vem brigando por esse reconhecimento, por essa aprovação da lei, né? E ela muitas vezes foi arquivada, não foi à frente, porque dá a impressão que, eu faço aquela velha jogo de palavras, né? Já que tudo é história, a história não existe. Então, assim, se a história abarca tudo, para que ter a figura do historiador? Já que a matemática envolve história, a geografia envolve história, a antropologia, né, e a sociologia, parece que a história ela não teve muito reconhecimento, porque parece que ela não precisa delimitar sua área de atuação. Então, aí, nunca houve uma compreensão muito forte dessa necessidade, e hoje, mesmo com a aprovação, né, da lei, tem muitos historiadores que não acharam isso tão relevante, porque acham que abre um corporativismo grande, né, e tem entidades, por exemplo, a própria SBHE, a Sociedade Brasileira de História da Educação, não gostou muito, porque, na verdade, na Sociedade Brasileira de Educação, ela também agrega profissionais de história, né? E que não necessariamente são historiadores. E aí, o que a gente chama, o que eles denominam de áreas fronteiriças, né? Mas, de todo modo, o documento parece que foi revisto, né? Para não necessariamente privilegiar somente o formado em história, mas também quem dialoga com a educação, e aí o que eles chamam de áreas fronteiriças foram reconhecidos, né? Porque, por exemplo, a pessoa é pedagoga, mas é mestre e tem doutorado em educação, ou ao contrário, é graduada em história, mas tem, sabe, essa formação, ela ficou aí para ser pensada como que, de certa maneira, isso vai ocorrer. Mas eu acho que o debate aí está muito mais no âmbito das entidades, inclusive, né? Você tem tanto a questão política, né, do reconhecimento e todo o debate que é posto aí, e por que isso demorou tanto, e, por outro lado, você tem hoje, por exemplo, a SBPC, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, também não reconhece, né, não achou complicado demarcar esse território, porque eu acho que vai ter todo um desdobramento, né, de pensar a atuação desses profissionais nos espaços, e, ao mesmo tempo, uma demanda grande, né, de formação do historiador. E, por outro lado, você também tem professores de história que não são formados em história, então, aí você também firma os cursos de licenciatura, firma muito mais o bacharelado do que a propriamente licenciatura, né, porque, e então aí também é um outro campo de disputa maior, enfim, então, eu acho que, como eu diria, né, a disputa nesse campo científico aí, ela vai, de fato, ocorrer, já está dada, né? Mas eu acho que é um ganho. Eu penso que daqui para frente é só pensar o que vai ser, os desdobramentos que serão, né, colocados, vai se deparar com essa situação, né? O Brasil
talvez tenha muito poucos historiadores e tem muito mais professores de história, ou ao contrário. Tem professores de história que não são formados na área. Então, enfim, né? Então a gente tem que pensar aí a dimensão desse campo do historiador e do profissional de história, do professor de história, como é que ele vai se dar, né, dentro dos cursos, das universidades. Mas, de todo modo, o debate está aberto, né? Eu acho que, com certeza, nos congressos da AMPU, nos eventos que vão ocorrer da própria SBPC, ou da própria Sociedade Brasileira de Educação, vai colocar isso em debate, mas eu penso que é um ganho, né? Então, é um passo dado. Agora, o que virá daqui para frente vão ser aí o que será proposto por essas entidades, né? Ou pelas próprias universidades. Bom, para finalizar, você recomenda alguma obra sobre história da educação e alguma obra sobre o ensino em história? Pode ser mais de uma e fica a seu critério. Então, a gente tem, toda vez que a gente, né, pensa essas áreas, como todas as outras, nós teremos tanto aqueles clássicos, né, que não deixam de ser referências, como temos novos, né? Então, a gente não pode perder também os clássicos frente às novas publicações. Mas um clássico que a gente não perde e tem visto, né, nas propostas de ensino é o Demiral Saviani, trabalhando com a história das ideias pedagógicas no Brasil, no campo da história da educação, né? A própria Othaísa Romanelli, né, trabalhando com a história da educação brasileira no Brasil, ela pega os anos 30 até os anos 70, que é uma referência importante. E mais recente, né, tem aquela coleção de artigos que trabalha vários momentos da história da educação e temáticas que hoje são colocadas, que é o 500 anos de educação no Brasil, né, que foi lançado pela editora, não me lembro, acho que é a editora Autêntica, se não me engano, mas enfim, da Eliane Lopes, né, e da Cíntia Greve Veiga e do Luciano Mendes Farias, que são professores da Universidade Federal de Minas, que inclusive, né, estão muito à frente no debate sobre o campo da história da educação, sobretudo uma educação com viés mais, vamos dizer assim, trazendo o século XIX, colocando em evidência o século XIX, mas trazendo o debate aí com a contribuição da história cultural, né. No âmbito do ensino, a gente também tem os clássicos, né, o ensino de história, a teoria e metodologia da Cícero Bittencourt, que a gente não tem como deixar de fora, a própria a Selva Fonseca, também é uma autora muito, muito utilizada, que é didática e prática no ensino de história, né, e por outro lado a gente tem coleções novas saindo aí que vão pôr em debate o campo da cultura histórica. Então você tem, por exemplo, a escrita da história escolar, memória e historiografia, trazendo o debate tanto do campo da história como do ensino, que é a Helenice Rocha, junto com Marcelo Magalhães e a Rebeca Contígio, são da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então eles têm colocado em debate também o ensino de história em questão, a cultura histórica, né, usos do passado são publicações da Fundação Getúlio Vargas, então também eu acho que são muito boas, né, para esse debate da cultura histórica. Enfim, acho que são esses, João, mas tem outros também que poderiam ser citados, né, com certeza, a História na Sala de Aula, organizada por Leandro Carnal, né, também tem artigos. Geralmente essas coleções, elas trazem temas, né, um recorte historiográfico e metodologias. Então, pensando no conteúdo, a metodologia, né, e por qual viés historiográfico, teórico, esses artigos trazem discussão nessas coleções. Então, fica aí o convite para vocês, né, muita coisa para serem lidas, para serem pesquisadas, etc. Bom, é isso então. Obrigado, professora, pelo seu tempo. Sigam a página do Pod História no Instagram, @historiando.ler. Também tem a página no Facebook. E até a próxima.